E aí, galera, mais uma vez estamos aqui para fazer correção, para que eu faça correção de exercícios da última aula. Na última aula nós tratamos sobre função exponencial e eu passei alguns problemas como exercício. Então eu vou corrigir 3 ou 4 probleminhas e mais 2 extras, ok? Então eu escolhi o primeiro, 117, e aqui diz o seguinte: numa população de bactérias, a P de T igual a 10 elevado a 9 vezes 4 elevado a 3t bactérias no instante t medido em horas, ou fração da hora. Sabendo-se que inicialmente existem 10 elevado a 9 bactérias, quantos minutos serão necessários para que se tenha o dobro da população inicial? Então, ele quer saber quanto tempo. Então, é interessante que você se atente a isso aqui. Ele quer saber quantos minutos, então ele quer saber t. Dá uma olhadinha para a função. Eu vou escrever a função aqui, ó. Eu vou escrever a função aqui. P de t é igual a 10 elevado a 9 vezes 4 vezes 3 elevado a t. Se ele quer saber t, então quer dizer que você tem P de t. P de t é o dobro da inicial. Se a inicial é 10 elevado a 9, o dobro vai ser 2 vezes 10 elevado a 9. Isso é igual a 10 elevado a 9 vezes 4 elevado a 3t. Como eu tenho 10 elevado a 9 dos dois lados, então o que vai acontecer com 10 elevado a 9? Vai eliminar. Ok? Então, igualando, só vou fazer uma inversão aqui, ó. 2 elevado a 2, que é o 4, elevado a 3t, isso é igual a 2. Aqui, então, você tem 2 elevado a 6t, igual a 2 elevado a 1. Ok? Como as bases são iguais, joga fora. E você vai ter 6t igual a 1. Então, t vai ser 1/6. O tempo é medido em quê? O tempo é medido em horas. Só que ele quer quantos minutos? Então, eu tenho aqui 1/6 de hora. Então, agora nós vamos fazer uma continha. Para passar isso aqui para minuto, é bem fácil. Então, 1/6 vezes 60. 60 divididos por 6 é 10. Então, em 10 minutos, teremos o dobro de bactérias nessa população aqui do exercício. Então, exercícios desse nível aqui que eu vou cobrar de vocês. Eu escolhi o 118, letra A, onde diz: o crescimento de uma cultura de bactérias obedece à função f de t igual f de 0 vezes 3 elevado a 2t, t medido em horas. Determine o tempo, de modo que a quantidade inicial de bactérias f de 0 triplique. Quase, não vou falar a mesma coisa, que é quase a mesma coisa do outro lá. Então vamos, eu gosto de copiar aqui a função. Eu tenho f de t igual f de 0, que é o inicial, vezes 3 elevado a 2t. Ele quer que você determine o valor do tempo. Então, determine t. Ele quer que você determine t para que a quantidade inicial triplique. Se a quantidade inicial é f de 0, quer dizer que você vai ter 3
f de 0. Triplicar e multiplicar por 3. Igual a f de 0. Igual a... Não, desculpa, errei. Vezes 3 elevado a 2t. Como tem f de 0 dos dois lados, o que significa que eu estou cortando f de 0? Significa que não depende se tem uma, se tem duas, se tem três, se tem 10, se tem 50, se tem 1000. Não depende a quantidade inicial para você resolver o exercício. 3 igual a 3 elevado a 2t. Ou você poderia inverter. Na outra eu invertir. Eu inverti. Como as bases já estão iguais, joga fora. Não esqueça que aqui tem 1. Então você tem que 2t é igual a 1. Então t é igual a 1 sobre 2h. Então, meia hora. Como ele não disse se quer o tempo em hora ou minuto, então tanto faz você definir como sendo 1 meio de h, ou meia hora, né? Ou você colocar isso aqui em minutos. Então, t é isso aqui. Ou você pode dizer que o t vale 30 minutos. Tanto faz. Como ele não pediu, lá no outro tinha pedido em minutos, né? Você se obrigava a trocar. Então aqui tanto faz você trocar ou não. Dentro do 18 ainda, eu só coloquei 2, né? Temos aqui, letra D. Uma população de bactérias começa com 100 e dobra a cada 3 horas. Assim, o número N de bactérias após T horas é dado pela função. Então você já tem a função aqui. E esse dobro a cada 3 horas é apenas uma informação. Nessas condições, determine o tempo necessário para a população ser de 51.200 bactérias. Então, de novo aqui, deixa eu sublinhar para você. Nessas condições, determine o tempo. Então, ele quer o tempo para que você chegue a esse número aqui. Se ele quer o tempo, então aqui, ó, você tem N de T. N de T, o que é o N de T? É o número de bactérias. Então, você tem isso aqui. Deixa eu copiar aqui embaixo. N de T, eu gosto de copiar. Não vou obrigar você a copiar. Então, eu tenho 100 vezes 2 elevado... Na outra aula, nos exemplos, eu fiz um exercício como eles chegam a essa função aqui. Você tem as condições ali, só que já deram a função para você. Então, aqui eu tenho 51.200 bactérias igual a 100 vezes 2 elevado a t sobre 3. Lógico, os exercícios aqui são muito bem preparados para as continhas serem fáceis para vocês. Se você estiver num laboratório, aí numa situação real, aí você tem lá a calculadora para fazer, tem o Excel para fazer, um aplicativo para fazer, mas é bom você entender. Eu só vou inverter isso aqui, ó. 2 elevado a t sobre 3 igual a 512. Igual às bases. 512 eu já sei que é elevado a 9. Eita, errei, desculpa. 2 elevado a 9. Como as bases são iguais, você joga fora essas bases. Aí você tem que t sobre 3 é igual a 9. Passo 3 multiplicando. Então você tem 27 e o tempo é dado em horas. Então você tem 27 horas. Em 27 horas, essa população vai ser de 51.200 bactérias. E aqui então encerrou. Bem de boa,
fazer esses exercícios. O próximo exercício que eu tenho aqui é a letra H. A letra H diz: a massa de substância radioativa de uma certa amostra é dada pela expressão que está aqui, com T em anos e A de T em gramas. Quantos gramas havia no início da contagem do tempo? Então você tem duas coisas para fazer aqui. Vou dividir a tela aqui para a gente poder fazer essas duas continhas aqui, ó. Então vamos aqui como se fosse uma letra A. Quantos gramas havia no início? Como ele quer quantos gramas havia no início, se é início da contagem do tempo, isso quer dizer que T vai ser igual a 0. Então aqui, ó, antes disso, A de T vai ser 500 vezes 2 elevado a 0,09T. Então, ele está dizendo que T é igual a 0. A de 0, né? O A de T, tanto faz. A de 0 vai ser 500 vezes 2 elevado a 0,09 vezes 0. Como aqui é vezes 0, isso aqui vai zerar. Então, você tem A de 0 como sendo 500. Vou fazer bem passo a passo. 2 elevado a 0, que é 1. Então, A de T, 500 vezes 1. Lógico, você pode fazer um pouquinho mais rápido isso aqui. A de T vale 500. Ok? 500 gramas, né? No início havia 500 gramas. E num segundo momento ele pede: e 100 anos depois? Então, T agora vale 100. Então vamos substituir. Ele quer saber um A de 100. Isso vai ser 500 vezes 2 elevado a 0,09 vezes 100. A de 100 vai ficar 500 vezes 2 elevado a 9 vezes 100. É deslocar a vírgula duas casas para a direita. Agora, A de 100 vai ser 500 vezes... A gente viu agora há pouco ali 512, 2 elevado a 9. Isso aqui, 500 vezes 512, 256 mil. Então, A de 100 nós temos 256 mil gramas. O detalhe disso aqui são continhas básicas que a gente precisa fazer. Agora eu vou começar os exercícios extras. Ele diz aqui o seguinte, da Universidade Estadual de Goiás: certa substância radioativa desintegra-se de modo que, decorridos o tempo t em anos, a quantidade ainda não desintegrada da substância é S, aqui, ó, S0, 2 elevado a menos 0,25T, em que S0 representa a quantidade da substância que havia no início. Qual o valor de T? Então, ele quer saber qual é o valor de T
qual é o valor de t, para que metade da inicial se desintegre. Nós já fizemos um exercício que tem esse conceito de metade, não, foi de dobro, de triplo, agora é de metade. Deixa eu passar aqui. S igual S0 vezes 2 elevado a menos 0,25t. Se ele quer t, então você não tem esse t. Você tem S e tem S0. Mas como ele quer metade, então você vai fazer assim, ó. Então, metade é meio vezes S0 igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25t. Novamente, S0 vai ser eliminado. Quer dizer, não importa quanto tem no início, eu vou inverter isso aqui, ó. 2 elevado a menos 1 igual 2 elevado a menos 0,25t. As bases já estão iguais. E os dois são negativos. Então, o que vai acontecer? 0,25t igual a 1. T vai ser 1 divididos por 0,25. Se você quiser tirar o decimal, basta multiplicar por 100. Basta multiplicar por 100. E o que você vai ter? Você vai ter 100 divididos por 25. E 100 divididos por 25 é 4t em anos. Então, você tem 4 anos. Fácil, fácil. Desta forma. Último. Tem um outro conceito também que eu quero trabalhar com vocês. Considere que, em um experimento de laboratório, o número de bactérias de uma colônia segue a função matemática f de t igual a vezes 10 elevado a t, em que f de t é o número de bactérias após t minutos e a é uma constante real. Se em 2 minutos de experimento havia 300 bactérias nessa colônia, então quanto tempo, desde o início do experimento, haverá 3 milhões de bactérias nessa colônia? Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é ficar desesperado, não entendeu nada, né? Mas com calma. Nós temos que achar o valor de A primeiro. E o que eu tenho de informações para achar o valor de A? Se eu preciso achar o valor de A, quer dizer que eu preciso substituir f de t e preciso substituir t. F de t é o número de bactérias. Então, onde eu tenho número de bactérias? Aqui, ó. Eu tenho 300 bactérias. E o tempo? Em 2 minutos. Isso quer dizer, então, que no lugar de t eu vou colocar 2 e no lugar de f de t eu vou colocar 300. Primeiro, então, calculando A. Vamos fazer isso. Cálculo de A. Então, f de t igual a A vezes 10 elevado a t. 300 igual a A vezes 10 elevado a 2, que é o tempo. 10 elevado a 2 é 100, então eu só vou inverter isso aqui. Igual a 300. Como tem 2 zeros de cada lado, então corta os 2 zeros. E você conclui que A vale 3. A vale 3.
Agora ele quer saber quanto tempo, ele quer saber o tempo. Então, quanto tempo? Se ele quer saber o tempo, você não tem t, mas tem que ter f de t e tem que ter a. A está aqui. E quem que é o f de t? Quem que é o f de t? Aqui, ó. F de t, 3 milhões. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu só colocar a função aqui para a gente se guiar por ela. Então, 3 vezes 10 elevado a t. Então, 3 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual a 10 elevado a t. Isso aqui é uma do primeiro tipo. Então, o 3 passa dividindo. Vou fazer isso. 1, 2, 3, 5, 6 divididos por 3. Então, 10 elevado a t fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 milhões, passando a potência de base 10. Você corta as bases, iguala os expoentes, então você descobre que t vale 6. 6, o tempo é dado em minutos, então 6 minutos. Em 6 minutos você vai ter 3 milhões de bactérias. Ok? Eu sugiro que você refaça os exercícios, caso entendeu agora. E também sugiro que faça outros exercícios de função exponencial. Tem uns bem complicados, o livro de vocês não trouxe, eu não vou passar para vocês, mas você precisa procurar alguns outros para fazer, para entender bem isso daqui. Matemática básica pega pesado nesse exercício aqui, ou nesses exercícios, ok? Um beijo para você, fica com Deus, até a nossa próxima aula. Tchauzinho!